Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós vamos considerar o estudo de A Sentinela, estudo 44. Mantenha forte a sua esperança, somente com perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Vamos agora considerar esse estudo da Sentinela. Como sabem, com perguntas e respostas é um estudo mais dinâmico. Então, se passar alguma coisa muito rápido, depois dá uma pausa no vídeo e obtenha as respostas, tá bom? Dos parágrafos. Então, o tema: mantenha forte a sua esperança, baseado no Salmo 71:5. Tu és a minha esperança, ó soberano Senhor Jeová. Então, a pergunta do 1. Que esperança Jeová nos deu? Então, a resposta: Jeová nos deu esperança de vida eterna. Alguns, vida imortal no céu, outros, vida eterna na terra. Pergunta do 2. Em que nossa esperança é baseada e por que podemos dizer isso? Então, a resposta: a nossa esperança é baseada na palavra de Deus, pois ela nos garante que Jeová ele cumpre o que promete. E nós podemos dizer isso porque tudo que Jeová ele prometeu, ele já cumpriu. Pergunta do 3. O que vamos ver neste estudo? Resposta: vamos ver em que sentido a esperança é como uma âncora e como um capacete. E vamos ver como podemos fortalecer a nossa esperança. Pergunta do 4. Em que sentido a esperança é como uma âncora? Então, a resposta: assim como a âncora ajuda os barcos a se manter estáveis, assim também a âncora espiritual nos ajuda a manter a nossa esperança em Jeová e não deixa que nada, nem as tempestades da vida, atrapalhe essa esperança. Pergunta do 5. Como a esperança deu forças para Jesus enfrentar a morte? Então, a resposta: Jesus ele permaneceu leal, mesmo sabendo que enfrentaria uma morte dolorosa. Isso porque ele tinha firme esperança de que Jeová iria ressuscitá-lo e que ele teria a alegria de estar novamente com seu Pai no céu. Pergunta do 6. O que o irmão disse sobre a esperança? Então, a resposta: o irmão Jim, ele disse: o que eu passei deixou bem claro para mim como precisamos da esperança para perseverar. Temos preciosas promessas e o exemplo de Jesus, dos apóstolos e dos profetas. Tudo isso nos dá uma grande esperança para o futuro e forças para perseverar. Pergunta do 7. Como os desafios podem tornar nossa esperança mais forte? Então, a resposta: quando passamos por desafios e vemos que Jeová está nos ajudando, isso mostra que estamos sendo aprovados por Deus. Isso fortalece a nossa esperança. Ficamos mais fortes e temos o desejo de continuar vencendo as dificuldades. Pergunta do 8. Em que sentido a esperança é como um capacete? Então, a resposta: assim como um capacete físico ele protege a cabeça do soldado, o capacete espiritual protege os nossos pensamentos contra os ataques de Satanás. Pergunta do 9. O que acontece quando as pessoas não têm esperança? Resposta: elas vivem como se não houvessem o futuro. Elas vivem somente o presente. Então, elas vivem da maneira como elas querem, correndo só atrás de prazeres. Pergunta do 10. Como a esperança nos protege contra ideias falsas? Então, a resposta: assim como os falsos amigos de Jó inventaram mentira sobre Jeová, hoje não é diferente. Satanás ele faz com que o mundo tente enfraquecer a nossa fé. Então, nós precisamos continuar protegendo a nossa mente, o nosso coração com esses raciocínios enganosos
para que possamos continuar tendo fé e esperança em Jeová. Pergunta do 11. Por que precisamos ser pacientes enquanto aguardamos o tempo de Deus cumprir suas promessas? Então a resposta: pois se nós não formos pacientes, vamos ficar cansados e desanimados. Então precisamos entender que o tempo de Jeová é diferente do nosso. O que é certo é que ele vai cumprir com seus propósitos. No entanto, nós precisamos ser pacientes e esperar o tempo de Jeová. Pergunta do 12. De acordo com Hebreus 11, 1:6, como a esperança está relacionada com a fé? Então a resposta: aqueles que têm fé têm certeza que Jeová irá cumprir com suas promessas. E quando nós temos esperança, acreditamos nessas promessas, nós acreditamos num Criador. Então, por isso que a fé está relacionada com a esperança. Quando nós temos fé em Jeová, nós temos esperança que Ele vai cumprir aquilo que Ele promete. Pergunta do 13. Como podemos nos achegar a Deus? Então, a resposta: a oração e a leitura da palavra de Deus. Quando nós meditamos naquilo que Jeová promete para o futuro, nós continuamos mantendo a nossa esperança acesa e firme. Pergunta do 14. Por que é bom meditar nas promessas que Jeová já cumpriu? Então a resposta: quando nós fazemos isso, nós conseguimos aumentar ainda mais a nossa fé e entender, mesmo que quando uma coisa parece impossível de acontecer, Jeová, Ele cumpre. Isso nos dá garantia de que Ele fará o mesmo no futuro. Pergunta do 15. Por que devemos pensar no que Jeová já fez por nós? A resposta: pois quando nós fazemos isso, nós somos consolados e alimentados em sentido espiritual. Isso fortalece a nossa fé e aumenta ainda mais esperança naquilo que Jeová lhe promete para o futuro. Pergunta do 16. Por que nossa esperança é um presente tão valioso? Primeiro, resposta: porque Jeová, Ele nos dá esperança como uma âncora que nos ajuda a enfrentar os desafios e suportar a perseguição. Ele nos dá o capacete que protege os nossos pensamentos daquilo que é errado e faz com que tenhamos uma fé firme na palavra de Deus, onde aumenta ainda mais a nossa esperança para o futuro. Pergunta do 17. Por que podemos nos alegrar na nossa esperança? Então a resposta: pois sabemos que se continuarmos leal, teremos vida eterna para quem tem esperança celestial no céu, para quem tem a esperança terrestre na terra. Então, assim como o salmista escreveu, feliz o homem que deposita sua esperança em Jeová, seu Deus, aquele que é sempre fiel. Então, chegamos ao fim, irmãos, da nossa consideração. Não farei as perguntas de recapitulação, pois já está no outro vídeo, certo? Então, se você quer obter a resposta das perguntas, se quiser, dá uma olhadinha lá no outro vídeo. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.